Marques. Nasci aqui, em Quintela da Azorara, no ano de 1979. Sou casado, tenho uma filha. Sempre estive ligado às associações, tanto ao Grupo Recreativo de Quintela como ao Rancho Folclórico, do qual fui presidente e exerci vários cargos na direção. Atualmente sou presidente da Junta de Freguesia desde 2017. Tenho o dever de zelar pelo interesse público e dos meus concidadãos e conterrâneos. Os seus pais eram de cá? Sim. O meu pai, desde muito novo, como quase toda a gente, quase todas as pessoas tinham um rebanho, ou pelo menos tinham algumas ovelhas para guardar. Os meus avós, da parte do meu pai, também tinham. Ele, desde muito novo, foi também guardar as ovelhas, enquanto intercalava com a brincadeira. Mas a partir dos 14 anos foi trabalhar para um armazém em Mangualde de distribuição de comidas. Era um grossista, que era a Viúva Azevedo e Filhos Limitada. Viúva Azevedo e Filhos Limitada, sim. E a minha mãe também é de Quintela. Os meus avós, a minha avó ficou viúva muito cedo. O meu avô faleceu na Alemanha, ele era imigrante. Eles eram 6 filhos, um também, entretanto, também faleceu. Mas a vida da minha mãe, em termos profissionais, foi sempre auxiliar da ação educativa. Tem uma carreira de quase 40 anos. E tenho uma irmã mais nova que eu, e que está emigrada, está na Suíça. Eu morei sempre na parte antiga de Quintela. Morei na Travessa de São Vicente, quando nasci, mas ainda com uma idade muito novo. Vim morar para a Rua da Biqueira, local onde me mantive durante muitos anos. Foi lá que foi a minha infância, a minha adolescência. Eu sei que havia ali algumas casas velhas e na altura foram deitadas abaixo para construir uma casa mais moderna. O que foi um erro, nesta altura. Certamente não teriam feito a mesma coisa. Sim, fiz a escola primária ainda em Quintela da Azorara. Já era tudo misturado, já era mista. Eu sei que as escolas, havia a escola masculina e a feminina, mas naquela altura já estávamos numa fase diferente. Eu fiz o secundário na Escola Secundária de Mangualde, depois licenciei-me em Turismo, Hotelaria e Termalismo pelo Instituto Superior de Ciências Educativas. Atualmente acabei há pouco tempo uma pós-graduação em Património Cultural e Material na Universidade Lusófona de Lisboa. Desde muito novo, nos verões, fiz várias coisas. Trabalhei numa pizzaria, num restaurante, trabalhei nos alumínios, trabalhei nas obras. Eu não gostava, quando punha férias, gostava de ir fazer alguma coisa. O que foi importante também no meu trajeto profissional, apesar de algumas coisas estavam ligadas com a área em que estudei, mas muitos desses trabalhos até foram antes de concluir os meus estudos. Eu fiz estágio curricular no município de Mangualde, que tinha o posto de turismo fechado à data, estamos a falar em 2003. Depois foi-me proposto continuar a fazer o estágio profissional e por recibos, pronto, e fui ficando. A parte do turismo também foi crescendo. Temos outras partes como de eventos e não sei o quê, como a Feira dos Santos, as festas da cidade, passa tudo por nós. Somos mais pessoas a trabalhar agora no posto de turismo, até que fiquei com um contrato por tempo indeterminado com a Câmara Municipal de Mangualde, faço parte dos quadros do município, sou técnico superior, pronto, e é esta a minha vida diária. Sente-se realizado com aquilo que faz? Sinto que ter estudado e o curso que escolhi, porque escolhi-o porque gostava da área, e trabalhar na área em que gosto, dá-me prazer, porque quando acordo de manhã não vou chateado para o trabalho. Posso ir chateado com muita coisa, mas com o trabalho não vou. Já são da areia do Rio. Tem alguma história que nos possa contar sobre isso? Sobre essa atividade? Já sou mais novo e não tenho memórias dessa atividade, mas pelo que já ouvi falar e pelas recolhas e conversas que fui tendo ao longo dos anos, eu sei que havia uma família, que eram os Figueirenses, que tinham uma empresa de construção e faziam também estradas,
que pagavam algumas pessoas de Quintela para irem de caixa na cabeça, pronto, faziam extração da areia do rio, tinham que a transportar, provavelmente para ser utilizada nas obras que eles tinham em curso. Aliás, pela história mesmo até dos grupos folclóricos, as mulheres sempre foram um bocadinho exploradas pelos homens, por isso é que agora se fala tanto na emancipação da mulher, do papel da mulher, e acho muito bem, mas nessa altura acho que andavam ao mando dos homens e, segundo consta pelas histórias que tive, eram eles deviam estar a fazer a extração do rio e elas é que levavam as caixas à cabeça para o caminhão, ou para a carrinha, ou para o carro de bois. Eu posso falar da aldeia do Coval, já não tanto das vivências e do número de pessoas que ali moraram, mas por aquilo que eu fui recolhendo. O Coval para mim é uma paixão, sempre gostei de ir para lá, foi lá que eu aprendi a nadar, foi lá que passei horas e horas com o último morador do Coval, nas conversas de fim de tarde, sempre gostei de ir ao Coval, até pela paz que ali se encontra. O Coval, pelo que eu sei, era uma aldeia, e contado pelo último morador, pelo Álvaro, que teve o último moinho também a funcionar, onde moravam mais de 100 pessoas. Era uma aldeia que era autossuficiente, eles só saíam para distribuir as taleias da farinha que era lá moída. 12 moinhos com 18 mós, assim é que funcionavam dia e noite. E muitos deles, quando a ribeira de Lodar secava, que é a ribeira que passa no Coval, tinham moinhos também no Mondego, no rio Mondego, e passavam para lá. Portanto, era uma atividade económica que fazia girar ali a aldeia. E como os moinhos precisavam também de manutenção, sei que era uma aldeia que tinha ferreiro, era uma aldeia que tinha lagar de azeite, lá temos as ruínas. Aliás, o padre da freguesia, contado por eles, dizia que só havia as pessoas do Coval para as casar ou para batizar os filhos, porque eles estavam tão ligados àquela povoação e tinham tudo o que necessitavam lá, que para virem aqui a Quintela só mesmo em casos excepcionais. Sim, a moagem sempre foi muito importante. O Coval, porque era uma comunidade que estava ali, era uma povoação. Mas nós, nos dois, tanto no Rio Lodars, que é conhecido também como o Rio das Antas, porque nasce nas Antas e que passa no limite norte da nossa freguesia, como a Ribeira de Lodars, que passa mais a sul, tem muitos moinhos. Porquê? Porque as terras na altura eram cultivadas, era o milho, era o trigo, era o centeio, era a cevada, e tinham que ser moídas depois de apanhados e depois de tratados. E então fazia parte da vida e do estilo económico daquela época. Mas o Coval, porquê? Porque estava mais concentrada a povoação, talvez. Porque acontece o mesmo no Rio Lodars, do outro lado, a existência de moinhos. No Coval há mais e havia mais infraestruturas, talvez pela proximidade maior à vila de Mangualde, porque havia um caminho direto que ligava o Coval pela parte norte do Monte da Senhora do Castelo, que ia sair ali junto à praia, onde é agora a praia de Mangualde. O Coval é muito próximo de Mangualde. Aliás, é capaz de ser tão próximo de Mangualde quase como de Quintela. Eu acho que foi cometido um erro, um erro político com o Coval. O Coval perdeu a população toda porque depois do 25 de Abril, que foi quando, e da entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, foi quando começou a haver dinheiros comunitários e a haver maior desenvolvimento e maior disponibilidade financeira para fazer desenvolver as terras. O Coval nunca lá viu chegar nem a luz, nem a água, nem a rede de esgotos. E, portanto, as pessoas sentiram necessidade de ir procurar melhores condições de vida. E nós, se repararmos, quem conhece mais ou menos bem esta realidade, as pessoas que moravam no Coval ou moram em Quintela ou moram no cruzamento do Coval, grande parte dos que moram ali moravam no Coval, ou moram nos Passos ou em Oliveira, que são as populações que estão à volta do Coval, mas que têm as condições de vida adequadas aos tempos que vivemos. Enquanto a Junta de Freguesia vai e a Câmara Municipal
vão fazer chegar a iluminação ao Coval em 2023. Está quase certo, ao concurso lançado. E o que nós esperamos é que o Coval volte a ter vida. Aliás, já neste momento já mora lá uma família de biólogos que vieram de Lisboa. E a ideia é que o Coval se possa transformar não só numa aldeia ligada ao turismo e que trabalhe de uma forma sazonal, 6 meses sem ninguém, 6 meses com pessoas, mas que também consiga receber famílias que ali encontrem o seu lar, porque no futuro, com as tecnologias 5G e com o teletrabalho que a pandemia nos trouxe e que nos fez evoluir nesse campo, acredito que jovens que moram nas grandes cidades possam vir para o interior, trabalhar quando têm que se deslocar aos trabalhos, ao local onde estão sediadas as suas empresas, o podem fazer, porque Mangualde tem uma boa ligação de caminhos de ferro, passa cá a linha da Beira Alta, tem a ligação à autoestrada A25A1 ou IP3 a Coimbra, tem transportes públicos expressos com muita frequência, portanto acho que temos aqui uma oportunidade de transformar o Coval numa aldeia moderna. Porque mantiveram-se intactas aquelas casas. Não houve ali alteração nenhuma, não é? Esse é um dos cuidados que nós vamos ter que ter no futuro, porque não podemos permitir que se construam ali edifícios que vão contra as características do Coval, porque o Coval manteve toda a sua ruralidade. As casas em granito, muitas delas já sem telhado, mas dispõem ali de condições sui generis e de raiz beiraltina e de raiz tradicional. A fábrica de sabão, tem alguma história sobre esta existência desta fábrica? Não, disse também sobre há pouco tempo da existência da fábrica de sabão. O que eu posso retirar dessa nova descoberta, da existência e do local onde existiu, é que Quintela da Azurara, as pessoas de Quintela já eram por si só empreendedoras. Isto sempre estiveram ligadas a atividades económicas importantes, provavelmente naquela altura o sabão, porque se fizermos uma retrospectiva histórica, antes das máquinas de lavar tínhamos os tanques públicos que ainda funcionam. E as pessoas, era ali o ponto de encontro, eram ali as redes sociais de hoje, eram nos tanques das fontes onde se falava de tudo e de todos. A Casa de Quintela, à semelhança das outras casas solarengas ou senhoriais do concelho e do país, eram as casas ricas das freguesias e muitas das pessoas do povo trabalhavam para essas casas. Era ali que tinham um ganha-pão para sustentar as suas famílias. E a Casa de Quintela não fugia à regra, é da família Ataíde Tavares, descendentes do primeiro Presidente da República Portuguesa. É uma casa que possui muitos bens na freguesia, tinha muitas terras. A única história que eu me lembro assim já depois, porque já nasci depois do 25 de Abril, foi no casamento do atual dono, o rancho folclórico ia lá, e aquilo era uma grande festa, aqui no meio, e eu lembro-me que ainda era muito novinho, e quando o rancho foi dançar lá, eu vim à casa da minha mãe dizer que o rancho ia começar a dançar, e bati com uma perna na esquina da soleira da porta em mármore, e sei que andei ali com um papel enrolado toda a tarde, tive que ir para o centro de saúde à noite. Mas pronto, mas ainda fui lá ver o rancho a dançar na festa, ia mudando o papel, pronto, foi assim uma tarde um bocado estranha e dolorosa. A casa de Quintela está como turismo de habitação, é uma casa que está equipada com móveis a imitar o século XVII e XVIII, tem uma parte de uma zona que é a sala da caça, tem armaduras, espadas, é uma casa lindíssima e é importante porque até ao dia de hoje é a única casa que serve o turismo, neste caso o turismo de habitação, e que pode receber pessoas que visitem Quintela, que tem um conjunto de atividades
de festas e de percursos e de natureza disponíveis para a visitação, e são eles que os podem receber na freguesia, apesar de estarmos muito próximos de Mongol. É sempre importante ter soluções e disponibilidade na freguesia para acolher essas pessoas que nos visitam. Mas Quintela sempre foi uma terra de artistas, porque tanto a cestaria como aplicar a calçada, como ser calceteiro, também é ter um bocado de arte, porque existem várias formas até de aplicar a calçada. Mas já no século XVIII tínhamos um entalhador muito conhecido em Quintela que fez várias igrejas aqui na região. Agora não me recordo do nome, mas sei que fez em Gouveia. Encontrei até nos escritos do Dr. Alexandre Alves. Essa estaria, nós tínhamos aqui carpinteiros na freguesia, e eu lembro-me que era pequeno, na rua da igreja, chamavam-no Sr. Lagarto, era a família dos Lagartos. Eles são pais, eu acho que ele era Manuel Pais. Morava mesmo ao lado da casa do meu avô, e eu cresci a vê-lo tanto na carpintaria como a fazer os cestos em Vime. E hoje é o seu filho, o Sr. Joaquim, que ainda persiste com essa atividade, vai fazendo cestos, e é uma das atividades que nós temos para o projeto, para fazer o workshop, para podermos manter. Dos calceteiros, a Junta de Freguesia ainda há um ano atrás aplicou aqui um monumento ao calceteiro, porque sempre foi uma terra onde existiram calceteiros. Curiosamente agora não se vislumbra que no futuro possam vir a existir. Claro. É uma profissão dura, que tem que se andar de manhã até à noite numa posição incómoda, que depois vai trazer problemas com o passar dos anos, mas em Quintela existiam muitos. Eu lembro do meu avô de referir-me que iam para a Guiar da Beira, iam às jornadas calcetar e vinham depois quando terminavam os trabalhos. Aqui ainda há bem pouco tempo, os últimos calceteiros da Câmara, quando a Câmara Municipal de Mongólia tinha 10 calceteiros, houve uma altura que esses 10 eram todos daqui da nossa freguesia. Esperamos que também no futuro possam manter-se aí, nem que sejam 2 ou 3. O que era o forte aqui do cultivo? Eu acho que o cultivo do milho, do trigo, do centeio, da cevada, como falámos anteriormente, o facto de existirem muitos moinhos também levava a que houvesse muita cultura. Não era só, os moinhos não iam só da nossa freguesia, mas tinha que haver muita atividade agrícola nesses setores para dar trabalho também aos moleiros. Pelo que as pessoas dizem, eram essas as culturas, depois era uma grande festa, nas desfolhadas, havia muito aquela prática de eu vou-te ajudar, mas depois tu vais-me ajudar a mim. Ainda hoje acontece, e as pessoas mais velhas normalmente sentem-se quase numa obrigação. Se vêm ajudá-los, por exemplo, a arrancar batatas, ele também tem que ir ajudar para pagar, porque pagava-se. Quem não tinha dinheiro pagava com trabalho. E o meu pai... Há muito ainda essa ideia, sobretudo nas pessoas mais velhas. Os mais novos já não. Mas os mais velhos quase que se sentem na obrigação de retribuir a ajuda que lhe foi dada. Infelizmente, ou felizmente, depende da perspectiva, porque a vida antigamente era muito mais dura, era de sol a sol, eram jornadas muito duras para as pessoas e para as famílias. Atualmente já não se vêem os campos tão cultivados como era antigamente, depois vêm os outros problemas, os incêndios, como as cheias, porque está tudo um bocado desregulado. Felizmente por um lado, porque os trabalhos começaram a ser mais de serviços e menos duros, mas por outro acho que também se perdeu-se um bocado aquele sentido de comunidade naquilo que acabámos de falar, de se ajudarem mutuamente. Depois eram grandes festas. Eu falo porque também estou ligado ao folclore, e nós representamos um bocadinho aquilo que era um bocadinho não, representamos o que era antigamente, e sabemos que era assim que funcionava. As desfolhadas eram uma festa, quando vinham, mesmo cansados, ainda era capaz de se fazer ali um bailarico, porque muitas vezes
cantava-se a trabalhar muitas vezes para esquecer que o trabalho que era duro e penoso, e acho que é possível fazer recriações. Agora eu acho que estes tempos, esta forma de viver e de sentir, nunca mais vai regressar. É óbvio que nós podemos fazer para mostrar aos mais novos como é que era antigamente, num sentido lúdico, recreativo e educativo, mas este sentimento em que ela felizmente ainda se vai mantendo, e nós com as marchas ainda há um sentido de comunidade forte. Mesmo as pessoas que saem da freguesia, saem da freguesia para morar, ou porque casaram, ou porque encontraram uma casa de acordo com as necessidades, com as suas posses e com as necessidades que têm, continuam a fazer muito a vida aqui na freguesia e a vida social e a participar nas atividades. E nós notamos isso muito nas marchas populares, porque onde todos contribuímos um bocadinho com o que cada um sabe fazer, e há aquele sentimento de ser de quintela, e mesmo aqueles que casam cá ganham este gosto pela terra que nos dá muito orgulho e mantemos este sentimento que traz força às terras. Enquanto as pessoas sentirem que estão a contribuir para alguma coisa, para melhorar aquilo que temos, ou para divulgar aquilo que temos, é extremamente importante. Havia muito as trocas, o comércio local. A imagem que eu tenho é da Dona Lourdes a vender termossos ao sábado, com a cesta de termossos à cabeça, e ia da rua em rua, de porta em porta, e depois comprava-se. Em relação ao resto, ainda hoje, eu posso dizer que ainda hoje, o ano passado, eu e um colega meu quisemos fazer os bolos de azeite na altura da Páscoa. Eram 9 da manhã, não tínhamos rigorosamente nada, começámos a ligar para as pessoas, comprámos ovos caseiros a um e a outro, naquele caso foi a 2 pessoas, comprámos a farinha, não sei o quê, e fizemos. E eu acho que na altura também era muito assim, as pessoas, era aquilo que tinham, e de certeza absoluta que nas conversas que teve anteriormente, as pessoas retratam quem é mais velho, que havia muito mais dificuldades, as pessoas tinham mais dificuldades, e quando eram famílias muito extensas, uma sardinha tinha que estar para 3 ou 4. E eu acho que era tudo muito contado com rigor, aquilo que era para casa e depois aquilo que se podia fazer algum dinheiro. Porque, como eu penso que estavam estruturadas a nossa freguesia e a maior parte das aldeias, que era as pessoas a viverem ao redor de um senhor que era o dono por assim dizer, da terra, que tinha poder de influência, depois havia o regedor e havia aquelas pessoas que estavam mais ligadas ao poder local e central. As outras todas viviam à sombra do que podiam receber dos trabalhos agrícolas que faziam, das jornadas que iam para as podas. Eu posso contar aquilo que conheço mais, que era da minha família, o meu avô paterno. Ele era podador, ia também para as podas para outros concelhos, para longe, às jornadas. Foi calceteiro, era assim que eles funcionavam. Depois conseguiam, criavam os porcos em casa. A feira era em Mongualde. Era em Mongualde. Era uma... Sempre. Sim, Mongualde ainda hoje tem uma feira muito importante, que é a Feira dos Santos. E a Feira dos Santos é também o ponto de ligação entre o interior e o litoral. A Feira dos Santos em Mongualde é muito forte porque é onde se trocavam os lanifícios que vinham da zona da Covilhã pelos bens, louças e peixes que vinha da zona do mar. E era aqui neste meio termo, que se fazia o comércio dos produtos. E na altura as pessoas também iam com o que tinham para Mongualde, para vender as colheitas, etc. E faziam o vinho em casa. Julgo que era assim uma vida muito comunitária, mesmo o forno. Já falei com algumas pessoas, o forno, pagavam para utilizar o forno, depois tinham horas, havia uma pessoa que tomava conta do forno, apesar do forno ser da igreja. Essa pessoa pagava à igreja e recebia pela utilização do forno comunitário. Havia um lagar de azeite aqui junto ao rio e havia outro moinho que era também movido a água, também aqui junto ao rio. Agora, moinhos comunitários, eu não tenho. É provável, porque nessa altura
quem é que podia ter mais um forno ou mais... Era quem tinha dinheiro, porque todos os outros se socorriam e se apoiavam. Aquela coisa de nós íamos pedir, volta-nos uma cebola, volta-nos uma batata, íamos pedir ao nosso vizinho, é natural destes meios rurais, porque na cidade... Entre ajuda. Se migrou muita gente, para que países mais? No início do século, pelos registros que há e pelo que eu também já li, houve muita gente a emigrar para o Brasil. E ali nas décadas de 60 houve a imigração para a Europa, para a França. Acho que a maior parte das pessoas que emigrava era para a França. Apesar de se distribuírem depois por outros países, a França era um país dos mais importantes receptores de imigrantes. Nós aqui também temos uma comunidade muito grande nos Estados Unidos, se calhar até é maior neste momento, depois os outros imigrantes espalham-se um bocado por vários países da Europa. Mas nos Estados Unidos a imigração que nós detectamos aqui é uma imigração já com alguns anos. Há alguns jovens que emigraram mais recentemente para os Estados Unidos, mas aqueles que lá estão há mais anos, talvez na década de 60 também, ou anterior à França. Há muita gente, há algumas pessoas aqui na freguesia que regressaram na altura do 25 de Abril das ex-colónias, que vieram, como eles próprios dizem, uma mão à frente e outra atrás. Mas conheço alguns casos que não viriam se não tivesse sido feita a descolonização da forma que foi. Há pessoas que acham que foi feita da forma mais correta, outras acham que não. Outras, se calhar, acham que devia ter sido feita noutro tempo. Outras acham que devia ter sido feito naquele para não haver mais mortos e mais guerra. Continua a cultivar-se a batata, quase toda a gente tem batatas. É uma zona onde há muita vinha também, a maçã. Nós também estamos na região demarcada da maçã Bravo dos Mulve, apesar de haver outro tipo de maçã, pêssego, cerejas. Agora começa a haver aqui na nossa freguesia também os frutos vermelhos, neste caso os mirtilos. Há 3 quintas que há pouco tempo fizeram plantações de mirtilo, há amêndoa, amendoeiras também. Parece-me que se dão muito bem aqui também nesta zona. Da culinária tradicional de Quintela. Sem dúvida as papas de milho, somos conhecidos pelas papas de milho. Mas as papas de milho faziam parte da alimentação da comunidade. E começaram a aparecer mais no Carnaval, porque de segunda para terça-feira nós aqui passamos a noite, porque tem que se cantar na madrugada, temos uma grande fogueira com madeiro que acendemos na segunda-feira à noite, e as pessoas passam a noite. E depois as pessoas também têm que comer. E o que é que comiam naquela altura? As papas de milho. As papas de milho naquela altura não eram estranhas. Eu já falei isto com a Dona Olívia, que foi a senhora que depois de vir do Canadá começou novamente a servir as papas de milho no Carnaval. Ela disse que já os pais dela faziam isso. Ela faz as duas. E na altura provavelmente era também mais assalgadas, porque ou com um bocado de carne, ou com um bocado de chouriça, apesar de naquela altura não haver muita abundância de carne nem de chouriça, mas punha-se sempre alguma coisa nas papas. As papas funcionam mais ou menos como o arroz, na minha opinião, papas doces bem melhores que o arroz doce, mas é a minha opinião pessoal, há quem acha que é o contrário, mas eu penso que é assim. E eu gosto mais das doces do que das salgadas, apesar de haver pessoas que comem mais as salgadas, que levam também a chouriça de boche. Ser a tradição ligada ao Carnaval, era a alimentação, é como o caldo de farinha, era também muito utilizado. Agora não vemos em nenhum restaurante o menu de caldo de farinha, mas eu ainda me lembro quando era novo, pelo menos aquelas senhoras mais de idade, fazerem para os filhos e terem lá em casa o caldo de farinha. E há algum levantamento feito dessas receitas tradicionais? Olha, eu posso dizer que consegui arranjar um caderno de doçaria de 1852, mas é só de doçaria. Em relação aos pratos tradicionais, pronto, é aquilo que estamos a falar. É carne, que era do porco que tinham em casa, que é os rojões,
o entrecosto em vinhadalhos, o arroz, o entrecosto em vinhadalhos, é o cabrito, porque, ou o borrego, se calhar nós aqui até é mais o borrego do que propriamente Mas isso o cabrito. todo ano ou só na altura tipo festas? Eu acho que antigamente era quando havia festa, porque a vida era difícil e também se criava para vender, para ganhar, para ter dinheiro para o sustento. E acho que se matava um porco ou a galinha muitas vezes matava-se, e também numa das recolhas que fiz nos trabalhos de parto, das parteiras da freguesia, era sempre morta uma galinha quando nascia o bebê para se fazerem os caldos para a mãe. Portanto, a carne era salgada nas salgadeiras, ia dando para o ano todo, e quando havia um dia de festa, matava-se. Na Páscoa nós aqui temos que ter o queijo na mesa e o bolo de azeite. Ainda hoje muita gente cose os bolos de azeite para ter em casa na Páscoa. E o queijo também não pode faltar. Com o bom vinho do Dão, acho que está quase, só falta lá a maçã para termos aqui os 3 produtos endógenos reis da nossa região. E no Natal continua a ser muito tradicional, o bacalhau cozido com as batatas, com a couve. A Junta de Freguesia, desde que nós tomamos conta da Junta de Freguesia, desde que ganhámos as eleições em 2017, a única coisa que nós fizemos no Carnaval foi dar-lhe projeção e criarmos mais animação nos tempos mortos. Tudo o resto queremos que se mantenha igual ou muito parecido com o que era antigamente. Há 4 momentos que distinguem e que definem o Carnaval de Quintel de Azurar e o diferenciam de todos os outros. É a fogueira na segunda-feira de Carnaval. Em quase todo o lado, os madeiros são no Natal e no Ano Novo. Em Quintel de Azurar, não me pergunte por que razão, não temos essa tradição no Natal e passou para a altura do Carnaval. Depois são as papas de milho. As papas de milho neste momento são uma referência e se nós falarmos em papas de milho no Concelho de Mongualdo, ligam-nas a Quintel de Azurar. Soubemos, provavelmente, nestes últimos anos, vender bem o produto de papas de milho. Depois temos a sacada, que é um jogo tanto ou quanto violento, porque consiste, eu acho que é um ritual de emancipação dos mais novos, porque normalmente quem veste a máscara e que vai desafiar com a saca de serrapilheira os mais velhos nos largos onde decorre o Carnaval são aqueles rapazes, são os jovens, são os mais novos. Nessa altura já nem tanto, mas naquela altura se calhar procuravam que lhe reconhecessem e ganhar algum estatuto no meio, na sociedade, apesar de eles andarem mascarados. Acho que era um bocado por aí, que quando um jovem desafia uma pessoa mais velha, quer-lhe mostrar alguma coisa. E pelo que se tem levantado, eu acho que era, antropologicamente, acho que era um bocado por aí. Apesar da sacada, é violento porque uns batem com a saca, outros batem que dão palmadas no rabo em resposta às sacadas que levam nas costas. Como em todo lado, há gente que se dá melhor e há gente que se dá pior. A gente tem problemas e há gente que não tem. Mas naquele dia, como se costuma dizer, a Carnaval e ninguém leva a mal, apesar de algumas pessoas levarem. Eu tenho uma situação numa edição do Carnaval, eu ainda usava a saca com o meu pai. Eu bati-lhe com a saca nas costas e o meu pai baixou-se. Então, quando se baixa, nós quando estamos a levar com a saca, devemos manter as costas firmes, para a saca bater e nós sabemos onde é que ela bate. Se dói um bocadinho, mas lá passa. O meu pai baixou-se a primeira vez e levou com a saca e ainda lhe apanhei nas orelhas e na cara. E veio discutir comigo, mas ele não sabia que era eu naquela altura. Eu só disse, não te baixes, e continuei. A segunda vez que lhe fui bater com a saca, tornou a fazer o mesmo. E aí voltou a discutir comigo e eu levantei a máscara e disse-lhe assim, a culpa é tua, tu é que te estás a baixar. E ele estava a dizer, não, a culpa é tua, tu é que tens que saber bater. Eu disse assim, então é assim, nem tu bates mais a mim, nem eu te bato mais a ti. Acabou por aqui a conversa. E cada um seguiu. Mas isto foi com o meu pai, mas acredito que haja pessoas que têm problemas e que naquele dia, porque há ali... aquilo não é uma luta, é um jogo, mas onde se pode eventualmente magoar.
e quem tem problemas, às vezes havia ali alguns ajustes de contas, entre aspas. Era a hora de chegada de batermos sem que as pessoas achassem que estávamos a... Estamos a falar do Carnaval. Nós aqui começamos o ano com a festa do Mártir São Sebastião. É o jubileu da Irmandade de São Sebastião. A Irmandade já conta com quase 400 anos de história, ininterruptos, e é assim que começa o ano. No terceiro fim de semana de janeiro, festa do Mártir São Sebastião, normalmente vem cá uma banda filarmónica, faz a procissão e dá um concerto à tarde num dos largos da parte antiga da freguesia. Neste caso no Largo Francisco de Tavares. Depois é o Carnaval, que acabei de falar. Depois vem ali o período da Páscoa. A tradição aqui da visita pascal, de andarmos de casa em casa a desejar uma boa Páscoa e também a beber uns copos, que é o que se faz nesses dias, é conviver, porque vêm também pessoas de vários pontos do país e os imigrantes às vezes também regressam nessa altura. É a visita pascal. Depois nós aqui temos a altura de São João, que é o padroeiro, apesar de não haver uma romaria como tem, por exemplo, a Senhora da Esperança, em agosto, que é o São João Batista, é o padroeiro de Quintal da Azurar, é 24 de junho que se celebra. Tínhamos a tradição de roubar os vasos e espalhá-los aí por alguns largos da freguesia, na noite de São João, saltar fazer as fogueiras e saltar a fogueira, com o rosmaninho. Não tem uma festa da dimensão da Senhora da Esperança, mas tem uma festa religiosa e nos últimos anos tem a Igreja, a Junta de Freguesia e o Rancho Folclórico criado momentos de confraternização, com oferta de sardinha assada no adro da Igreja para juntar a freguesia. Em julho é o Festival de Folclore aqui do Rancho Folclórico dos Horários de Quintela. Em agosto, então, no terceiro fim de semana de agosto, é a grande festa da Senhora da Esperança, e aí é a altura do ano em que regressam a grande maioria dos imigrantes. A antiga Senhora da Esperança, porque a Senhora da Esperança tem várias datas associadas. Eu acho que o culto mariano em Quintela era muito grande, e na antiga capela, estamos a falar das memórias paroquiais de 1758, o padre refere que a festa da Senhora da Esperança era celebrada no primeiro fim de semana de outubro. Pronto, só deixar aqui esta nota porque atualmente é no terceiro fim de semana de agosto, mas antigamente era no primeiro fim de semana de outubro. Temos também o São Martinho. Na altura do São Martinho, a tradição que já me falaram que existia era irem com os chocalhos aqueles das ovelhas e das vacas, a chocalhar pela aldeia de porta em porta para provarem o vinho novo. E no Natal não existe assim grande tradição aqui em Quintela. Havia a Missa do Galo, neste momento acho que já nem acontece. E pronto, e atualmente vão-se criando algumas atividades culturais que queremos que marquem, como foi o Festival Itinerâncias da Lua, debaixo da Ponte Medieval, como foi este ano o Entre Luas, que vem substituir Itinerâncias da Lua, porque o Itinerâncias da Lua é uma marca da Câmara Municipal que passa pelas freguesias todas, e o Entre Luas vai ser então uma marca da nossa freguesia para fazermos 3 em 3 anos. Este ano começámos com uma atividade para apoiar a Liga Portuguesa contra o Cancro. E vão surgindo caminhada do Dia da Mãe. Quintela também é uma terra conhecida por ser uma terra com muita cultura e que vive para a cultura, e é assim que queremos continuar a ser conhecidos. Como é que era a relação de Quintela com as outras comunidades à volta, com outras aldeias? É assim, havia alguma rivalidade que era conhecida e que chegou aos nossos tempos. Eu acho que a rivalidade na altura era sobretudo por causa das mulheres. As mulheres, até porque a proximidade levava a que os homens tivessem interesses por mulheres de outras freguesias, e eu sabe como é que é. A proteção, são nossa, a nossa terra, nós temos prioridade. Era mais ou menos assim que... E nós aqui com o Real, eu ainda me lembro quando era jovem e jogava, e o futebol aqui ainda estava ativo, nós jogávamos contra o Real e não havia jogo que não acabasse aquilo tudo à batatada. Havia sempre uma rivalidade. Eu posso-te contar uma história que já me contou um senhor que faleceu. Pelo menos contam-se aí 2 histórias entre
os homens de Quintela e da Real, desacatos nas festas, porque iam todos cosquejados, como nós já falámos, a maior parte das pessoas tinham ovelhas, eram pessoas do campo, da terra, pessoas fortes, trabalhavam, portanto tinham força, e depois com 2 copitos de vinho e uma provocação, pronto, era fácil arranjar-se logo ali um desentendimento grande. E parece que num desses desentendimentos houve a morte primeiro de uma pessoa de Quintela, e depois, durante algum tempo, pelo menos os da Real não podiam passar aqui no meio do povo. Tinham que passar por algumas quintas e pedir autorização às pessoas que para lá passarem, assim, estavam meio escondidos, porque a vingança havia de ser feita, como acabou por acontecer depois noutra festa qualquer. Sabe como agora acontece com as claques? Havia também combinações de desacatos e lembro-me de ter lido que foi na Senhora de Cervães, que é em Santiago de Castelvães, que os de Quintela e de Real combinaram que era lá que iam fazer um ajuste de contas e houve problemas nesse... Eu li alguns, agora, se me perguntar onde é que está esse artigo, mas não sei dizer. Hoje em dia já está tudo apaziguado e já... Sim, agora como já temos carros, já as mulheres para outros sítios. Mesmo ali com os nossos vizinhos de Lamegal e dos Trancoselos, parece que na festa da Nossa Senhora da Esperança, que ficava virada para aquela zona, Também havia para cá. Também, de vez em quando, havia ali alguns problemas uns com os outros. Não, em relação às relações de vizinhança, atualmente não há. Conhecemos-nos todos, vivemos em meios pequenos, as populações não são muito numerosas, conhecemos praticamente todos uns aos outros. Somos amigos ou somos conhecidos, não há qualquer problema. Eu digo-lhe, eu tenho alguma saudade sou um bocado nostálgico com essa altura. Quando vinham as juntas de bois a passarem no meio da aldeia, pronto, aqueles rituais de passarem com o gado e com os animais no meio da aldeia, depois nas lojas, porque era o aquecimento das casas, eram os animais nas lojas por baixo e as famílias a morarem por cima. É óbvio que vivemos muito melhor agora neste tempo do que se vivia naquela altura. Mas eram imagens que ficam na memória e que nós não nos esquecemos e que sabemos que provavelmente nunca mais vão voltar a existir. Nós temos essas imagens e esta juventude agora que tem 20 anos não as consegue ter. Eu não vivi o 25 de Abril, mas ainda bem que o 25 de Abril existiu, porque senão se calhar hoje não estávamos a ter esta conversa com a abertura que estamos a ter. E a dizermos tudo aquilo que queremos e o que pensamos. Isso foi uma das conquistas de Abril, que mesmo quem, como eu, não viveu o 25 de Abril, deve cultivar e saber manter. Em relação às grandes mudanças, essas foi sobretudo ao nível das atividades. Passámos de um país que vivia maioritariamente a trabalhar no setor primário, na agricultura, com poucas condições de vida, muita gente a emigrar, para o setor dos serviços. E cada vez mais se tem dado essa transição. A agricultura é muito mais mecanizada, é preciso muito menos mão de obra, terrenos cada vez mais incultos, porque não há quem queira trabalhar as terras, porque as terras também não dão a rentabilidade que é necessária para se trabalhar as terras, apesar de agora os projetos comunitários e os jovens agricultores, mas também já trabalham as terras de forma completamente diferente do que era trabalhado quando se deu o 25 de Abril. Nós temos um problema para resolver no nosso país que está relacionado. Nós vivemos numa zona onde os terrenos são parcelas pequenas e que têm que ganhar dimensão para serem rentáveis. Há um cadastro dos terrenos que tem que ser feito a nível nacional, que já devia ter sido feito e ainda não foi feito. Acho que agora esta situação do GUP está a tentar que isso suceda, até para saber quais é que são os terrenos que têm donos, quais é que são... Porque há muita gente que também tem terrenos que sabe que não os tem, e só assim é que também conseguimos resolver outros problemas, como são a parte dos incêndios florestais, porque se nós não sabemos quem são os terrenos, não se podem responsabilizar as pessoas pela sua limpeza ou não, pelo seu tratamento, porque eu sou-lhe muito honesto. Eu tenho uma ideia relacionada com isso dos incêndios florestais muito concreta. Se as pessoas não têm condições
para ter terrenos, para os manter limpos, epá, devem vendê-los ou arrendá-los. Deixando de ganhar dimensão, eu posso dizer, olha, numa das conversas que tive, há bocado estávamos a falar da Casa de Quintela, o meu amigo Joaquim Tavares, que é o atual proprietário, tem um terreno em Forno Telheiro, que eles também lá têm muitos bens, que lá no meio, entre duas grandes parcelas dele, tem um terreno de uns senhores que já é herança, são muitos, e eles não conseguem comprá-lo porque uns não sabem onde é que estão, outros querem vender, mas os outros não estão cá para também autorizar. E andamos nisto. Muitas das vezes não se conseguem arranjar projetos porque só aquela divisão pode ser um problema para um investimento grande agrícola, por exemplo. E acho que têm que ser arranjadas formas e fórmulas que resolvam este tipo de situações. Mas a grande diferença foi deixarmos a parte agrícola e passarmos também com desenvolvimento tecnológico, cada vez vamos ter mais esse problema. A mão de obra vai ser cada vez menor e cada vez mais especializada. Eu não sei como é que nós vamos resolver isto no futuro. Contudo, nós agora já passamos nas portagens, antigamente tínhamos os portageiros, agora passamos nas portagens, é tudo com leitura, com chips e etc. É mais mecanizado. É mais mecanizado. Perdemos mão de obra nesse caso. Ela tem que ser transportada para outra, porque não podemos ser todos engenheiros e eletrotécnicos e engenheiros informáticos no futuro. Um trabalho mais especializado. Em termos históricos, Quintela da Azureira apresenta muitos vestígios romanos. Há zonas da freguesia que apresentam muitos vestígios romanos. Ainda não houve escavações, mas foram encontradas à superfície muita cerâmica que nos remete para esse período. Já cá estive com a doutora Clara Portas Matias uma vez. Aqui, esta zona da Senhora da Esperança até ao rio, encontram-se muitos fragmentos cerâmicos do período romano. E foram encontradas 2 aras votivas, pesos de tear, aqui na nossa freguesia. Há quem diga que pode ter havido um dolmen ali na zona do Safail, lá para cima, para a zona da antiga Leixeira, mas que se lá existiram pedras, foram destruídas com a plantação de eucaliptos que lá houve. Mas falando do período romano para a frente, nós temos esses vestígios, depois temos muitas sepulturas antropomórficas que nos remetem logo ali para o período medieval. As sepulturas antropomórficas, muitas delas estão em terrenos particulares. Se fizer o percurso pedestre, encontra várias que pode visitar, porque há autorização para isso, mas elas estão escavadas e são de fácil visitação. Depois temos essa antiga capela de Nossa Senhora da Esperança, que é do século XVI, porque a talha remete-nos mais ou menos para essa altura. A talha que foi lá, que está agora na capela nova, mas que veio da capela antiga e que foi restaurada. E porquê que a capela antiga não foi? Eu acho que isso foi uma decisão política daquela altura. Existe alguma coisa ainda dessa capela antiga? No chão, as pedras do chão e um pedaço do muro da capela. Consegue-se perceber como é que ela era. Aliás, é um trabalho feito pelo arqueólogo Pedro Pina Nóbrega que nos dá a ideia de como é que era a antiga capela de Nossa Senhora da Esperança. Em Canelas existia uma cavalaria fureira que criava cavalos para uso da coroa nas batalhas. E havia um cavaleiro vilão que se chamava Soeiro Amarelo. Esse cavaleiro vilão, juntamente com outros homens, iam para combates na altura da conquista e da reconquista e dos nossos problemas todos com mais antigo os que espanhóis. Mais antigo do que Azureira, sim. Isso está escrito na monografia de Mangualde por Valentim da Silva, que existia ali uma cavalaria fureira que criavam cavalos para a coroa. Mais tarde, sim, fala-se que foi ali o registro civil e foi lá também que nasceram algumas empresas, como a Tipografia Central, que foi uma empresa que durante muitos anos esteve a trabalhar em Mangualde e que
começou ali em Canelas. Portanto, Canelas é mais uma povoação de Quintela. Existiu ali uma grande pedreira de extração de granito, que deu trabalho a muita gente aqui da nossa freguesia. É uma povoação muito antiga, temos lá uma janela manuelina que seria a Casa de Canelas, que pertencia à família dos Albuquerques, e depois vamos encontrar essa família, pessoas dessa família, na atual igreja de Quintela. Estão lá sepultadas, com a data de 1772, julgo eu, século XVIII. Mas aquela capela, o corpo da capela era só um, aquilo era uma capela anexa à igreja de Quintela. Eu disse, o corpo da igreja era só um, mas aquela era uma capela anexa à igreja. Depois, quando a igreja foi alargada, agora se chegámos lá, vimos a talha dessa antiga capela, mas a igreja é ampla. Nós podemos aqui, na freguesia, receber vários nichos de turismo, seja eles de desportos da natureza, seja eles de pessoas mais ligadas à história e ao património, sejam eles pessoas que só se querem divertir e passar uma boa noite na altura do Carnaval, que querem folia, ou então que querem vir para conhecer as pessoas de Quintela. Há muita gente que vem pela primeira vez e depois apaixona-se. Eu posso lhe dizer, apaixona-se pela freguesia. Eu posso lhe dizer que temos bons amigos que vieram cá passar um Carnaval, viram na internet, ali da zona de Aveiro, viram na internet o programa de Carnaval e disseram assim, este ano vamos para este lado. E nesse ano, quando tivemos cá 5 ou 6 autocaravanas lá acima na Capela da Show da Expressa, essas pessoas viveram os 3 dias intensamente connosco, integraram-se, foram bem recebidos e têm vindo nas edições posteriores sempre para o Carnaval de Quintela com a sua autocaravana e ficam lá. Fazem os percursos pedestres, visitam o nosso património, convivem connosco e somos amigos. No fundo, eu acho que é isto que nós procuramos todos na nossa vida. É viver, conhecer, enriquecer pessoalmente e ser bem recebidos onde vamos.